Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. E para nós iniciarmos as nossas reflexões, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor, gratidão por mais uma vez podermos estudar, aprender, receber as inspirações de mais alto, para que juntos possamos crescer e evoluir. Ilumine a cada um nas suas necessidades mais íntimas, dando força, luz e muito amor para seguirmos em frente. Que assim seja. Muito bem, e para nós iniciarmos as nossas reflexões de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amenidades. Surgem, sim, as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando a cargas explosivas prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Momentos de reação diante do mal em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. A palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. Imagina-te no lugar do interlocutor. Se houve deficiência no concurso de outrem, recorda os acontecimentos em que o erro impensado te marcou a presença. Se algum companheiro falhou involuntariamente na obrigação, pensa nas horas difíceis em que não pudestes guardar fidelidade ao teu dever. Em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida aonde estoura. Indiscutivelmente, o verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele. O silêncio é o guardião da serenidade. Todavia, nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e de inquietação. Conquanto se não imponha dias de fraqueza e esclarecimento, é possível equacionar harmoniosamente os mais intricados problemas sem adicionar o fogo da violência às parcelas de lógica. Dominemo-nos para que possamos controlar as circunstâncias. Chefiemos as nossas emoções, alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo a que nossa frase não resvale na intemperança. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário. A desfazer enganos e limpar raciocínios. Entendendo, porém, que Jesus não confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós mesmos. Que assim seja. Então, um texto belíssimo para iniciarmos as reflexões de hoje, né? Nesse texto, nós falamos claramente sobre raiva e especialmente a expressão da raiva sobre palavras, afetos e formas de expressarmos aqueles momentos mais angustiosos onde a tormenta se afigura em nosso pensamento, em nosso coração. E o ensinamento de Jesus, ele é muito claro. Sejais mansos, buscai equilíbrio. E Emmanuel nos traz essa reflexão belíssima, dando exemplos claros. Quantas vezes depois de um momento de explosão, nós não percebemos logo em seguida que por mais que tenhamos razão, nós perdemos o nosso direito uma vez que explodimos. Por quê? Porque nós transbordamos sentimentos ruins, mesmo racionalmente, tendo razão sobre algo que estamos vivenciando, sobre uma situação. Então, para nós ganharmos sentido e termos direito a prosseguir intimamente com as emoções equilibradas, é necessário pensar, refletir. Se for necessário, guarde o silêncio por um tempo até se acalmar. E quando for possível, fale de forma equilibrada. Isso evita tantos males e traz tantos benefícios, que é um ensinamento divino deixado por Jesus para nós seguirmos.
E, acho que é uma das reflexões mais fáceis de nós compreendermos. Quem é de nós que nunca errou para poder ficar culpando o outro na hora que ele erra? Então, antes de jogarmos a pedra, pensemos, se eu errei já no passado e se eu estivesse no lugar do outro, como eu gostaria que me tratassem? É com gritos? É com raiva, com rancor? Ou guiando, orientando, e direcionando por um raciocínio onde o equilíbrio possa ser restabelecido? Que nós possamos ser mais equilibrados para gerar um mundo de mais paz e harmonia. E dentro deste contexto, nós trouxemos o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 26, o grito de cólera. Lembra-se do instante em que gritou fortemente antes do almoço? Por insignificante questão de vestuário, você pronunciou palavras feias em voz alta, desrespeitando a paz doméstica. Ah, meu filho, quantos males foram atraídos por seus gestos de cólera? A mamãe, muito aflita, correu para o interior, arrastando atenções de toda a casa. Voltou-lhe a dor de cabeça e o coração tornou a descompassar-se. As duas irmãs que cuidavam da refeição dirigiram-se precipitadamente para o quarto a fim de socorrê-la, e 2/3 do almoço ficaram inutilizadas. Em razão das circunstâncias provocadas por sua irreflexão, o papai, muito contrariado, foi compelido a esperar mais tempo em casa, chegando ao serviço com grande atraso. Seu chefe não estava disposto a tolerar-lhe a falta e recebeu-o com repreensão áspera. Quem o visse, ereto e digno a sofrer essa pena em virtude da sua leviandade, sentiria compaixão, porque você não passa de um jovem necessitado de disciplina, e ele é um homem de bem, idoso e correto, que já venceu muitas tempestades para amparar a família e defendê-la. Humilhado, suportou as consequências do seu gesto impulsivo por vários dias, observando na oficina qual se fora um menino vadio e imprudente. Os resultados da sua gritaria foram, porém, mais vastos. A mãezinha piorou e o médico foi chamado. Medicamentos de alto preço trazidos às pressas impuseram vertiginosa subida às despesas e o papai não conseguiu pagar todas as contas de armazém, farmácia e aluguel da casa. Durante 6 meses, toda a família lutou e solidarizou-se para recompor a harmonia quebrada, desastradamente, por sua ira infantil. 180 dias de preocupações e trabalhos árduos, sacrifícios e lágrimas. Tudo porque você, incapaz de compreender a cooperação alheia, pôs-se a berrar inconscientemente, recusando a roupa que lhe não agradava. Pense na lição, meu filho, e não repita a experiência. Todos estamos unidos reciprocamente no meio de laços que procedem dos desígnios divinos. Ninguém se reúne ao acaso. Forças superiores impelem-nos uns para os outros de modo a aprendermos a ciência da felicidade no amor e no respeito mútuos. O golpe de machado derruba a árvore de vez. A ventania destrói o ninho de momento para outro. A ação impensada de um homem, todavia, é muito pior. O grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo de pessoas em que foi pronunciado e aí se demora indefinidamente, provocando moléstias, dificuldades e desgostos. Por que não aprende a falar e a calar em benefício de todos? Ajude, em vez de reclamar. A cólera é força infernal que nos distancia da paz divina. A própria guerra que extermina milhões de criaturas não é senão a ira venenosa de alguns homens que se alastra por muito tempo, ameaçando o mundo inteiro. Que assim seja. Eita! Que texto profundo, né? Muito didático e profundo. Como nós refletimos na leitura do Evangelho. Um momento de ira por causa de uma roupa, de um estresse
e uma gritaria. Gerou reflexos. Na mãezinha que já era doente, piorou e teve que ser socorrida com mais custos e médico. O pai que atrasou para o trabalho e sofreu consequências graves por muito tempo. As irmãs que deixaram as comidas se perderem no fogo enquanto atendiam e socorriam a mãe. E tudo por um momento de ira que gerou percalços para a família por 6 meses. Esse exemplo é um exemplo didático, mas e nós? Quantas vezes eu já, por motivos diversos, com a cabeça cheia, cansado, acabo não conseguindo deixar de elevar o meu tom de voz, às vezes sem nem perceber, e acabo quebrando uma harmonia de uma pessoa, do lar, da família, e quantas intemperanças e problemas isso pode gerar. No trabalho, isso pode ser ainda mais grave, porque pode afetar drasticamente outras pessoas e várias outras famílias, além de todo o ambiente de trabalho, comprometendo até mesmo o emprego de pessoas que necessitam. Então, qual é a reflexão final sobre isso? Sejamos mais prudentes, pensemos antes de falar. É um exercício difícil? É. Mas é só treinando que a gente passa a ter autocontrole, para aprendermos que tudo que nós falamos e fazemos gera consequências. Tudo de bom que emitimos em algum momento retorna, e tudo de ruim, toda energia pesada que também emitimos, volta para nós e para a nossa vida. A colheita é livre, a colheita é obrigatória, mas a semeadura é livre, né? Então, que nós saibamos o que estamos plantando hoje, com pensamentos, palavras e ações, porque amanhã nós vamos ter que colher. E se não gostamos do que colhemos hoje, saibamos que para colhermos algo melhor, muito melhores sementes precisam ser escolhidas. E isso é em cada pequena ação. É controle, esforço, tentativa, esforço, todo dia, porque ninguém aqui nessa terra está pronto, feito ainda. E dentro deste contexto, falando sobre raiva, ira e rancor, nós trouxemos um artigo científico que tem suas várias citações, contestações, mas o nosso objetivo é refletir sobre ele, cujo título é o seguinte: Efeitos da intenção distante na formação de cristais de água. Uma replicação triplamente cega. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Journal of Scientific Exploration, que quer dizer Jornal da Exploração Científica, pelo primeiro autor Dean Radin e pelo último autor Takashi Kiso. Bem, basicamente, esse estudo foi feito com pessoas que teoricamente não viram ou não sabiam que garrafas de água estavam colocadas em determinados ambientes sobre determinadas condições. Um terceiro, em que a pessoa que analisava não sabia quem é, ia lá e emitia emoções, palavras pesadas. E em outro, emoções e palavras boas. E depois se analisava o formato, né, sem saber quem falou o que para qual, só no final, que uma única pessoa sabia quais eram quais, analisava os formatos dos cristais de gelos. E os cristais de gelo formado eram muito desarmônicos em ambiente onde era proferido palavras e emoções pesadas e ruins, e regular, bonito e harmônico, onde palavras e emoções boas eram proferidas. Esse trabalho teve outros similares corroborando, por exemplo, um foi feito com alimentos, salvo engano, arroz, onde falava palavras e emoções ruins e palavras e emoções boas, e um perdia muito mais rápido que o outro. O que recebia emoções negativas se deteriorava muito mais rapidamente. E nós temos, né, nas diferentes religiões, as águas fluidificadas, a hóstia que é consagrada ou fluidificada,
nós temos a bênção do batismo na água e toda essa energia, porque a água é um excelente veículo de energias, tá? Isso universalmente a espiritualidade nos traz, os mentores, os anjos nos dizem o quanto a água é um bom veículo de transmutação e de guia energética. Então, essa ferramenta pode ser utilizada positiva ou negativamente, depende das nossas energias, emoções, foco e positividade para que aquilo seja direcionado para o bem. Que nós, então, possamos, com toda essa reflexão de hoje, compreender que palavras têm poder, sejam negativas ou positivas, que nós temos a responsabilidade de treinar o controle de nossas emoções e a hora certa de falar no equilíbrio, e que as ações geram consequências e nós podemos gerar consequências boas ou ruins, dependendo do nosso temperamento, energia e foco. Façamos então o nosso melhor. Façamos a nossa prece de encerramento então. Deus, Pai de amor, gratidão por esse ensinamento bendito, que a Tua luz nos guie e ilumine, que possamos fazer o nosso melhor, para o autocontrole, para o equilíbrio não só de nosso íntimo, de nosso lar, de nossa família, de nosso país, mas do nosso mundo. Que os bons anjos mentores nos guiem e fortaleçam a paz em cada ambiente que rodeia esse nosso plano físico. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.